Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Vereadores realizam nova sessão. Confira os principais assuntos debatidos em plenário. Durante reunião, Câmara assume o compromisso de negociar com a Prefeitura ordem de retirada de famílias que estariam morando em área de risco no bairro dos Freitas. Câmara homenageia com título de cidadã joseense, moradora antiga do bairro Jardim Ismênia. Ela foi fundadora de uma horta comunitária. E você dorme bem ou tem problemas no sono como muitos brasileiros? No quadro Saúde Alternativa, vamos te explicar sobre a apneia do sono. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Os vereadores realizaram mais uma sessão plenária na tarde da terça-feira. E agora a gente acompanha os destaques da sessão e os principais assuntos comentados na tribuna durante o Pinga Fogo. Na 30ª sessão ordinária da Câmara esse ano, mais de 300 documentos foram aprovados pelos vereadores. No Pinga Fogo, um dos assuntos que gerou discussão foi o corte de verbas para alguns times da cidade, como o São José Esporte Clube e o São José Basquete. Além disso, assuntos como cultura, obras de infraestrutura, segurança e saúde foram abordados pelos vereadores. Ainda durante a sessão, os parlamentares realizaram duas reuniões. A primeira com algumas mães de alunos participantes da Gincana da Solidariedade que vieram pedir apoio na arrecadação de alimentos para a competição. A outra reunião dos vereadores foi com representantes da Associação Afronorte, que propõe a criação da Comissão de Promoção da Igualdade Racial. O presidente da Câmara se comprometeu a colocar o pedido em votação no plenário. Confira a íntegra da 30ª sessão no nosso canal do YouTube. Por ordem da Prefeitura, moradores do bairro dos Freitas, que estariam morando em área de risco, terão de deixar as casas. A situação tem causado polêmica e a comunidade alega que não há estudos que comprovem que os terrenos realmente estão em locais de risco. Contrários à decisão, os moradores pedem apoio dos vereadores nas negociações com a Prefeitura. A Prefeitura notificou moradores do bairro dos Freitas que estariam morando em áreas de risco. Eles têm um prazo de 10 dias para deixar as casas que devem ser demolidas. Rogério é um desses moradores. Ele conta que está no bairro há 4 anos e recebeu a notificação no dia 20 de maio. A Prefeitura falou que tem que tirar o imóvel. Aí a gente pergunta o que vai acontecer. O aluguel social no momento, e tem apartamento no Cajuru, tem apartamento no Campo São José, eles disseram, né? Mas não a pronta entrega, tem um prazo para você poder ir para lá. E a gente não pode sair de onde a gente estamos ali estabilizado para ir para Zona Leste, Zona Sul. O bairro dos Freitas, localizado na zona norte da cidade, foi atingido por um deslizamento no início do mês de março e 4 pessoas morreram. Cerca de 50 famílias que ainda moram nas proximidades das áreas atingidas foram notificadas. Mesmo após o incidente, os moradores discordam que o local oferece perigo e alegam que não há um estudo que comprove que a área seja de risco. Tem residência, fizeram escola, asfaltaram a rua de baixo, a principal, ponto de ônibus, tem condomínio fechado também. Tem diversas coisas. E falam assim, o bairro é irregular. Mas o bairro é irregular, não a nossa rua é irregular. Que para eles o nosso morro, a projetada 2 é irregular, mas a projetada 2 é no bairro dos Freitas. E o bairro inteiro não tem a regularização ainda. 18 moradores estiveram na Câmara pedindo apoio dos vereadores. O presidente do Legislativo intermediou o agendamento de uma reunião com a Secretaria de Administração da Prefeitura. Eles querem estudos para que possam permanecer nas casas e que possam ser feitas melhorias, que esse é o papel e o trabalho do Executivo. Então, portanto, já conversamos com o Executivo irá também recebê-los para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. E nesse momento não cabe a parte da vaidade política ou fazer qualquer tipo de politicagem com vidas, com pessoas, com qualidade de vida. A Câmara homenageou a história de uma antiga moradora do bairro Jardim Ismênia. Além de parteira e presidente da Associação de Bairro por 13 anos, ela foi fundadora de uma horta comunitária. Em reconhecimento, ela recebeu o título de cidadã joseense.
A líder comunitária do bairro Jardim Ismênia, Sebastiana Orlando Pereira, foi homenageada na Câmara com o título de cidadã joseense. Mineira de Buenópolis, Tiana, como é conhecida, vive no bairro desde 1971. Além de parteira, ajudando no nascimento de 45 crianças, também foi presidente da Sociedade Amigos do Bairro por 13 anos e fundou a Horta Criança Feliz, onde trabalhou por quase 15 anos. A homenagem foi proposta pelo vereador Wagner Balieiro. Eu cresci vendo festa de aniversário do bairro Jardim Ismênia, festa de São Cosme e Damião, todos os anos até o momento, todos os anos, né? A horta comunitária, né, a Criança Feliz, o trabalho à frente da Sociedade Amigos de Bairro, várias vezes a gente ali no dia a dia, vendo matérias, notícias, ora no rádio, ora no jornal, sempre vendo a presença da Tiana no meio. Amigos e familiares lembraram a trajetória e contribuição de Sebastiana para a comunidade do Jardim Ismênia. Ela cuidava muito das crianças do bairro. Aí a gente começou a caminhar, nossos filhos iam para a escola para o Ilga, que é ali pertinho, e a gente passava sempre ali pela horta, onde a Tiana mantinha. A Tiana traz, na trajetória, no perfil dela, reúne todas essas questões que hoje a gente tem preocupação. É mulher, é negra, é da periferia, é de movimento popular. Sebastiana agradeceu a homenagem. Eu já fui assim, bastante assim, criticada porque eu fazia as coisas, né? Então eu falei, não, eu vou morrer desse jeito. Eu vou morrer assim, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. E com isso Deus me ajuda tanto que o pessoal colabora comigo. Eu agradeço a todos vocês novamente. E que Deus abençoe a todos. Que eu vou continuar assim, a Tiana de sempre. No próximo bloco você confere o quadro Saúde Alternativa. Vamos falar sobre a apneia do sono. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você costuma dormir bem ou tem dificuldade para pegar no sono, hein? Além da insônia, outro problema relativamente comum que pode atrapalhar uma boa noite de sono é a apneia. Estima-se que cerca de 30% dos brasileiros convivem com o distúrbio e apenas 85% procuram tratamento. E é importante procurar um médico, porque a apneia do sono pode causar complicações. É o que a gente acompanha agora no quadro Saúde Alternativa. Olá, você conhece alguém que ronca muito? Isso pode ser um grave problema de saúde, a apneia do sono. E quem está aqui com a gente hoje é a fisioterapeuta Andréia Tupinambá, que vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa doença. Tudo bem? Tudo bem. Andréia, quais são os sintomas? O sintoma da apneia obstrutiva do sono, principalmente, é o ronco. O ronco não é aquele ronco leve que você tem apenas quando você ingere uma bebida alcoólica, quando você toma algum tipo de medicamento. É um ronco mais sufocado, aquele ronco intenso, bem alto, quando parece que a pessoa realmente para de respirar e para. A apneia obstrutiva do sono ela é considerada como apneia quando tem paradas respiratórias acima de 10 segundos. E o principal sintoma é o ronco associado a uma sonolência muito grande durante o dia. E normalmente quem tem apneia percebe? Geralmente, algumas pessoas acordam com o próprio ronco, quando ele é muito intenso. Ou não, apenas a pessoa que dorme ao lado e que pode falar que a pessoa está roncando intensamente, fazendo essas pausas respiratórias. Mas para quem mora sozinho, para quem não tem alguém ao lado para ver os sinais, a pessoa sente muita sonolência e a sensação de que teve uma noite mal dormida. É a sensação que dormiu e acordou da mesma forma. É o principal sintoma. E como é feito o diagnóstico? Como tratar?
O diagnóstico é feito através da realização, primeiro, do exame de um otorrino, para verificar as vias aéreas, para verificar algum tipo de alteração que a pessoa possa ter. Depois ela é encaminhada a um exame chamado polissonografia. Esse exame a pessoa realiza dormindo a noite inteira e ele vai dar o grau da apneia, a quantidade da apneia e o que isso está acarretando para o organismo da pessoa. Tá, e existe alguma maneira de prevenir ou amenizar a apneia? Na verdade, existem pessoas mais propensas. A pessoa que tem os pais que já roncavam muito, precisam ficar alertas. Pessoas mais gordinhas, que têm o pescoço mais curto, também. Então, na verdade, a prevenção seria ter uma qualidade de vida adequada, como uma boa alimentação, evitar o sobrepeso, né? E dormir sempre mais de lado, porque de barriga para cima a obstrução aumenta. E quais as consequências de não tratar? A apneia obstrutiva do sono, ela acarreta outras doenças mais graves. Ela aumenta a probabilidade de ataques cardíacos, ela aumenta a probabilidade de arritmias cardíacas, aumenta a probabilidade dos famosos derrames, né, cerebrais, e além de poder dar algumas outras alterações, como diabetes ou problemas na tireoide, entre outros tantos problemas. Na verdade, o ronco é um sinal de uma doença grave, porque a apneia obstrutiva do sono, ela acarreta outros problemas que podem atrapalhar e muito a qualidade de vida da pessoa. Andréia, então fica aí a dica, né? Porque é um problema que parece simples, mas que pode ser uma doença gravíssima, né? Sim, o ronco ele sempre tem tratamento e vale muito a pena investir na qualidade e se livrar do pesadelo das noites mal dormidas. Muito obrigada pelas dicas. Que agradeço. E o Saúde Alternativa de hoje fica por aqui. Até a próxima! E no próximo bloco tem esporte no diário. São José Basquete está oficialmente fora do Campeonato Paulista. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui em São José, confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para balconista de lanchonete, coordenador de vendas, encarregado de produção, mecânico de manutenção, promotor de vendas, supervisor de vigilantes e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A quarta, véspera de feriado, vai ser de muita música na cidade, hein? Confira na agenda cultural. Hoje tem música no SESI. O Quarteto Brasileiro de Violões traz para o público joseense interpretações de grandes clássicos da música erudita. A atração começa às 8 da noite e a entrada é gratuita. Para fechar a noite, tem mais música com Nath MC e DJ Milk. A apresentação é numa casa de shows que fica na Praça Cândida Maria César Savaia Giana, número 4. O evento começa às 9 da noite e a entrada custa a partir de R$10. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para quinta-feira. A tarde desta quarta vai ser de sol entre poucas nuvens e não deve chover. As temperaturas continuam amenas e a máxima chega aos 20 graus, mínima 11. A quinta também vai ser de sol e a probabilidade de chuva é pequena, não passa de 5%. As temperaturas variam entre 12 e 21 graus.
Agora é oficial, o São José Basquete está fora da temporada 2016-2017 do Campeonato Paulista. Uma pena, né? Porque a equipe é a atual campeã da competição. O Daniel Melo vai conversar com a gente agora e tem os detalhes dessa triste notícia para o basquete da cidade e também outras informações do esporte joseense. É com você, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde também a quem nos assiste aqui na TV Câmara. E depois de adiar por 3 vezes em 2 semanas sua inscrição no Campeonato Paulista, o São José Basquete está oficialmente fora da competição. A equipe não conseguiu angariar os recursos necessários para a manutenção até de um time modesto no Campeonato Paulista e depois do corte de investimentos da Prefeitura Municipal. Com esta ausência do Campeonato Paulista, a equipe também automaticamente estará fora do Campeonato Nacional, o NBB, pela primeira vez em sua história. Lembrando que o São José é um dos fundadores da Liga Nacional de Basquete. Bom, no basquete feminino, a equipe joseense faz sua estreia em casa na noite de hoje às 7 horas no ginásio Cidade Jardim pelo Campeonato Paulista, sob o comando de um velho conhecido, o técnico Carlos Lima, e também de jogadoras que foram reveladas aqui em São José dos Campos. É verdade que com investimentos bastante modestos, o prognóstico deste campeonato será imprevisível. Teremos que aguardar o desenrolar da competição para avaliar um pouquinho melhor a equipe. E para a gente fechar falando de esportes nesta quarta-feira, hoje é o dia do desafio e São José dos Campos disputa com Salamanca no México este dia do desafio. 15 minutos de atividade física contam pontos para a cidade e existem atividades espalhadas por toda São José dos Campos. Vale a pena dar uma paradinha no seu dia e fazer aí uma atividade física contando pontos para a nossa cidade. Bem, essas são as informações do esporte desta quarta-feira. Eu volto na segunda, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até mais.